Bom, depois de alguns vídeos a gente falando sobre o impacto, né, da avaliação de diversos pontos de vista, alguns de vocês devem estar falando assim, mas Mônica, a gente se esforça, a gente faz tanta coisa na escola, por que que os resultados não aparecem? Eu ouço muito isso de colegas que falam, mas a gente faz tanta coisa na escola, por que que os resultados não aparecem? Eu vou dizer para vocês que assim, eu não consigo falar que isso acontece efetivamente em todas as escolas, mas eu vou falar sobre o que eu tenho visto mais, né? Aonde é que a gente às vezes está falhando, né? Do ponto de vista de a gente está se esforçando, mas as coisas não estão funcionando. Em especial do ponto de vista gestor, tá? É, tem a pergunta de que por que o esforço nem sempre vira aprendizagem? Né? Por que, que a gente se dedica aos alunos, a gente faz, e aí não aparece aprendizagem? Eu tenho algumas hipóteses sobre isso, né? Que tem a ver com assim, nem todo esforço vira efetividade, porque às vezes não está focado no essencial. Né? A intervenção às vezes é tardia, a gente descobre depois, a gente descobre no fim, e aí a gente tem pouco tempo para agir, né? E acontece uma coisa, gente, que principalmente quando a gente recebe avaliação de larga escala, alguns resultados de avaliação, assim, a gente nem age com o aluno que deu aquele resultado, né? Então a gente precisa olhar um pouco para isso. Às vezes o apoio é genérico, às vezes não atinge aquela habilidade, não olha para aquela dificuldade, para aquilo que não foi alcançado. É dado genericamente, né, algum tipo de apoio ou reforço e que não atinge a habilidade específica. Ou então tem pouco tempo para tratar de lacunas grandes. A gente sabe, gente, principalmente agora, que a gente carrega ainda muitas defasagens, deficiências do tempo da pandemia. Né? Embora para todo mundo, para a sociedade em geral, que não trabalha com educação, a vida voltou teoricamente ao normal, todo mundo continua fazendo as coisas que fazia, como antes da pandemia. No caso da educação, a gente teve um comprometimento que impactou esses estudantes. Então, tem lacunas que estão sendo carregadas, né? Elas estão persistindo, porque nós tivemos 3 anos de muita. Uma readequação de um processo de ensino e com foco na aprendizagem que não deu conta, porque nem nós sabemos fazer aquilo. Então a gente teve que trocar o pneu com o carro andando e isso gerou consequências e a gente ainda tem reflexo dessas consequências com relação a essas lacunas. E às vezes o que a gente faz não é suficiente para recuperar, às vezes, lacunas grandes, né? E também, gente, tem uma coisa que é sem monitoramento de impacto. Às vezes a gente tem um monte de ação que a gente supõe está fazendo efeito, mas a gente tem pouco monitoramento de evidência. Né? Aonde a gente tem, onde a gente pode afirmar que aquilo aconteceu, do ponto de vista de que o aluno aprendeu e ele está aplicando aquele conhecimento, ele está dando retorno daquele conhecimento. O que eu costumo dizer é que assim, a rede, a escola, o professor, às vezes não precisa fazer mais, mas ele precisa fazer melhor no sentido de que tenha método e evidência. Né? Então, ele vai saber o que vai fazer, aonde ele quer chegar, com como ele vai fazer e como ele vai confirmar que aquele aprendizado aconteceu ou aquela ação deu resultado, né? A questão é que o esforço sozinho não garante a aprendizagem. Então, assim, é muito ruim isso, porque assim, eu acredito fortemente que assim há dedicação, né? Eu conheço muitos educadores, muitas escolas, muitas redes,
e que a gente vê o empenho de todo mundo, mas às vezes ele está assim, desfocado, né? E aí a gente precisa organizar isso. Outras vezes o apoio chega tarde, é genérico, tem pouca intensidade para lacunas acumuladas, que foi o que eu falei, e principalmente não é monitorado. Então, gente, isso às vezes é um cartaz que a gente tem que pôr na escola, entendeu? Para que a gente consiga ali mobilizar todo mundo. Às vezes a escola ou o professor faz muito, mas não consegue responder. O que mudou na aprendizagem depois do que fizemos? A gente consegue mostrar isso depois da ação que fizemos? Ou será que a gente só deu mais uma prova? Ou a gente só deu mais uma atividade? Né? Sem essa evidência, a política de melhoria, né, do indicador, ela vira atividade e não impacto, tá? O que transforma, e aí isso é muito importante, eu quero me dedicar um pouquinho mais nesse momento. O que transforma esforço em resultado é planejamento e método, o que significa que é necessário constar do projeto político-pedagógico o plano de avaliação da escola, com estratégias claras, metas compartilhadas, cronograma de ações e monitoramento. A gente insiste no PPP, às vezes a gente sabe que é difícil, mas assim, gente, o PPP é o que dá a direção. Às vezes você fala, não, não dá direção, então ele não está feito para isso. Então tem que refazer o PPP, né? E o que eu tenho visto, eu dou muita formação, eu vou para muitos municípios, escolas, etc. É que assim, às vezes a gente chega numa instituição, numa unidade escolar e fala assim, ah, tem projeto político pedagógico? Tem. Aonde está? Ele está guardado. Ele foi entregue para a secretaria, para a diretoria de ensino, para a superintendência, para a gerência, porque era compromisso, tinha que entregar, mas ele é guardado ali, ninguém volta nele. Né? E nele é que estão todas as diretrizes, é o que a gente vai fazer, é naquilo que a gente quer se tornar. O projeto político-pedagógico é aquilo, ele tem que representar a escola, que a escola quer ser, né? Tem que estar lá, tem que estar a ambição da escola no projeto político-pedagógico. E aí, às vezes, a gente tem o projeto político-pedagógico, e aí tem lá um campo que é a avaliação. Como é que aí está escrito a avaliação vai ser processual, formativa, etc. Mas só, né? Eu assim, esse campo da avaliação ele precisa estar mais aberto, ele precisa estar mais direcionado, ele precisa estar mais especificado, ele precisa orientar os professores naquilo que eles precisam fazer. É a gente pegar o projeto político-pedagógico e falar, gente, é isso que a gente tem que fazer, é aqui, todos os professores vão fazer dessa forma, né? E aí a gente vai monitorar, enfim, tem que ter o plano lá. E às vezes não tem. Às vezes a gente faz o plano pedagógico em cima do currículo, né? Mas na avaliação a gente sempre eu já fui professora, gente, e já fui gestora. A gente acaba colocando formativa e aí coloca alguma coisa lá, mas a gente não especifica mais. Isso precisa constar e precisa estar sendo monitorado, tá? Enfim, nós vamos voltar a falar sobre o PPP, mas no próximo vídeo eu vou falar no como, então, né? A gente vai colocar no PPP a avaliação informativa, ela é processual, né? Para garantir a aprendizagem, e como é que a gente faz, eu vou falar para vocês no próximo slide, no próximo vídeo, tá bom? Deixa eu sair daqui. Eu fico imaginando vocês vendo isso depois, mas eu não consigo sair de outro jeito e não sei editar o fim do filme, então vai assim mesmo.